E nós do Grupo Cristal de Comunicação estamos aqui na Santa Casa de Misericórdia. Vamos conversar hoje com o superintendente Carlos Alberto Paniagua, que tem experiência de mais de 40 anos trabalhando em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, sempre no comando de grandes hospitais e que desde o dia 10 está aqui, junto à Irmandade da Santa Casa de Itapeva, participando juntamente com a Prefeitura Municipal da Administração. E ele vai nos contar desse desafio, Seja bem-vindo ao Grupo Cristal de Comunicação. Como é que está sendo esse desafio, Carlos Alberto? Eu estou completando no início do próximo mês 3 meses aqui à frente da Santa Casa, aprendendo ainda o que é a Santa Casa, uma Santa Casa de grande complexidade, e tem uma situação hoje aflitiva que é a situação financeira. Aliás, como quase toda a Santa Casa do país inteiro, todas as entidades filantrópicas estão passando por apuros que, devido a uma série de circunstâncias e principalmente aquilo que adveio após a Covid. E as entidades que trataram dessas pessoas ficaram com marcas também pelo desarranjo, por ter sido atendida uma população maior do que aquilo que muita gente conseguia atender, a um custo exorbitante muitas vezes, tudo subiu demais para tratar da Covid, os preços aumentaram, enfim, e ficou uma situação difícil para todos esses hospitais que trataram. Alguns tiveram vários benefícios, aqui mesmo recebeu um UTI do Estado, do Estado, quando eu digo, não importa se é municipal, federal, estadual, de governo, que aumentou em 10 leitos o número de UTIs da Santa Casa. Mas há muito custo, Você teve muitos problemas. Então, isso agora está começando a entrar nos eixos e nós vamos tentar consertar toda a parte financeira da Santa Casa, que está muito aflitiva, a fim de que ela possa ter um curso normal daqui para frente. Quando eu vim para cá, convidado, até pela mão do prefeito, Dr. Mário, eu vim com uma expectativa de que, quase que de imediato, entrasse um recurso novo dentro da Santa Casa, junto com o recurso, vamos dizer, a administração nova, para que a gente pudesse cumprir uma série de etapas. Infelizmente, o recurso não entrou, então o restante não pôde ser feito. Que a maior parte de tudo que tem que se fazer aqui dentro, dentro de um plano já pré-estabelecido, é que haja um aporte de recursos importante, grande, para que você liquide com as dívidas da Santa Casa e dali para frente você tome providências no sentido de adequar a Santa Casa, adequar seus custos à realidade do mercado. Como é que estão os atendimentos com os equipamentos, raio-x, ultrassom, sonografia? Funcionando tudo normalmente, não exatamente como precisa funcionar, mas tudo funciona. Tudo que você precisar aqui dentro, que tinha antes, vamos dizer, da Covid, continua tendo e funcionando. Nós estamos retomando algumas iniciativas com a Secretaria Municipal de Saúde, eu vou citar uma como exemplo, são as cirurgias eletivas. Hoje existe no município mais ou menos 950 cirurgias eletivas a serem feitas. No começo do ano, logo no começo de, acho que janeiro, início de fevereiro, nós tivemos 2 portarias, uma do Ministério da Saúde e outra do Governo do Estado de São Paulo, colocando dinheiro novo para fazer essas cirurgias. O Ministério da Saúde entrando com 600 milhões de reais para o Brasil inteiro e o Governo do Estado de São Paulo entrando com 160 milhões para os hospitais do Estado de São Paulo. Nós estamos acertando com a Secretaria Municipal quais e quantas cirurgias nós vamos fazer por mês para poder dar vazão às 950. Dentro de uma expectativa, um primeiro estudo que fizemos, é possível até que, se começarmos no próximo mês, agora abril, a fazer já várias dessas cirurgias, pode ser que dentro do ano a gente encerre com as cirurgias eletivas que estão estocadas. Só que aquela isso não para, todo dia tem alguém precisando fazer uma cirurgia nova,
Então nós vamos no início do ano que vem ter as cirurgias de 2023. Mas pelo menos parou aquilo que está desde 2018, 2019 na fila. Tá certo. E hoje, quantos especialistas atendem no hospital? Quais são essas especialidades? O clínico é grande, é diverso, atende praticamente todas as especialidades que você precisar. Nós temos neurocirurgia de ponta, nós temos ortopedia de ponta, né? A parte toda da maternidade, né? Enfim, você tem um grupo, né? Hemodiálise, né? Você tem um grupo grande e forte de médicos trabalhando aqui dentro, né? Precisamos, talvez, em algumas áreas, dar um rumo melhor ao estudo. A oncologia é um grupo grande, bastante significativo aqui dentro, que nós estamos conversando agora para tentar chegar a um norte com eles, de tal forma que eles possam trazer resultados positivos financeiros para a Santa Casa, sem nunca pensar que o doente é R$1, 2 doentes são R$2, né? O que nós estamos fazendo é tratando com a tabela SUS, e a tabela SUS já está defasada há muito tempo. Ela já não remunera hoje aquilo que a gente precisa que ela remunere. Então precisa ser feita uma série de adaptações no trabalho, propriamente dito, para a gente poder chegar a um rendimento satisfatório da tabela, sem nunca esquecer da qualidade que vem em primeiro lugar ao dar atenção ao paciente. E essas especialidades, todas elas fazem plantão? Como é que funciona? Não, você tem especialidades com plantões direto, e você tem especialidades que recebem retaguarda de outros serviços dentro do hospital, né? Então você tem gente para tudo aqui dentro. Evidentemente pode ter alguma falha? Pode, como em qualquer lugar pode ter falha, né? Talvez até lá na sua rádio, eu não sei, mas pode ter falha, todo lugar falha. E a gente está em cima para que não haja falha, né? Afinal de contas, Itapeva não é uma cidade tão grande assim que a gente não possa chamar um médico aqui, outro ali, e que eles possam estar aqui com a maior boa vontade, o mais rapidamente possível. E com relação aos funcionários, o pagamento está tudo em ordem? Todo em ordem, todo em dia. E eu sou funcionário agora daqui, estou recebendo em dia também. Está ali mais uma funcionária que não me deixa mentir, está em dia. Aconteceu muita dispensa? Como é que foi esse processo? Nenhuma até agora. Nada. Isso não quer dizer que não haverá. Então, isso está parado. As demissões que terão que ocorrer, existe uma lista e tal, toda direitinho, que a gente precisa diminuir a folha de pagamento. Existe um número elevado de funcionários para aquilo que a Santa Casa faz. É a primeira coisa para você entender. Se vai ser demitido o Carlos Alberto, vai ser demitida a Luana, é outra coisa. Ninguém sabe onde é que vai ocorrer uma demissão. O que precisa saber é que a Santa Casa, para poder sobreviver, prestar os bons serviços que vem prestando há centenas de anos e com a qualidade devida, ela não pode ter o custo que tem hoje com o pessoal. Então, esse pessoal vai ser redimensionado dentro de uma lógica utilizada na administração hospitalar, e esse pessoal vai receber toda a qualificação necessária para poder continuar atuando aqui dentro, aquele ficar. Por que não houve demissão se nós estamos com problema financeiro? Justamente por causa do problema financeiro. Se eu demitir, temos que pagar. Não sou eu que demito, né? É a Santa Casa que demite. Se a Santa Casa demitir 20, 30, 40, seja lá quantos forem, ela tem que indenizar. Essa indenização é cara, é custosa, e a Santa Casa não tem esse recurso. Neste momento, não. Tá certo. E para as pessoas que precisam passar pela Santa Casa, como que funciona? Ela tem que ser encaminhada pelo UPA? Como que funciona? Não obrigatoriamente. Se você precisar do pronto-socorro, você vê um pronto-socorro e é atendido. Tá? Em alguns casos... Pode vir pelo UPA, pode vir pelo centro de saúde. Você tem toda uma rede de referência, né? E contra-referência dentro da cidade de Itapeva. Você tem a rede de atenção básica, que é onde as pessoas deveriam se dirigir primeiro. Eu entendo perfeitamente que uma moça nova, com um neném no colo, né? Mãe de
primeira viagem. O neném com um pouquinho de febre, ela bumba, corre para o pronto-socorro. Está com isso, está com uma tossezinha, não sei o quê. E nem sempre é caso de pronto-socorro. Na realidade, ela vai estar ocupando o lugar de alguém que realmente necessita, naquele momento, de um atendimento de urgência e emergência e que incorre no risco de vida. Né? Enquanto essa criança, talvez não incorra em nada, vai lá, toma um remedinho para febre e no dia seguinte acorda bem, sem nenhum problema, sem nada. Né? Então, existe uma rede básica bastante permeável dentro de Itapeva. Você me perguntou antes se eu já conheci Itapeva, então eu já conheci muitos centros de saúde aqui, não entrando dentro do centro, mas passando de carro na porta, passando a pé na porta, né? E sei que existe, então, lá para esse primeiro atendimento. Então, isso deve ser feito lá. Os outros atendimentos, né? Então, aí devem ser feitos, se de urgência, no hospital, urgência e emergência, então, uma fratura, uma queda, bater a cabeça e tal, um infarto, um derrame, coisas assim desse tipo, são próprios da emergência do hospital. Fora disso, você tem as cirurgias eletivas, que, como o próprio nome diz, é eletiva, ela pode aguardar. Aí, então, vai haver um encaminhamento dentro de um direcionamento traçado entre o hospital e poder público. Né? E outros casos, né, que já têm modos certos de chegarem ao hospital. Por exemplo, os pacientes de hemodiálise já fazem o tratamento aí, né? Ou aqueles que estão para ser encaminhados, eles estão passando na rede também, recebendo atenção dos urologistas, dos nefrologistas, enfim, até o dia chegarem, se necessário for, a fazer hemodiálise. Então, cada um tem seu meio de chegar à porta do hospital. Se todos nós respeitarmos esses meios, a porta do hospital, não digo que vai estar vazia, mas ela vai ter sempre, talvez, lugar para aquele que realmente necessite. Né? E não aquele assim, eu vou levar lá porque é mais fácil. Entendeu? Precisaria, então, uma conscientização por parte da população para saber o que é urgência, exatamente, emergência, que pode ser tratado. Tanto é que na porta do hospital nós temos a classificação de risco, né? Quando as pessoas chegam. E uma boa parte da classificação de risco mostra que o paciente, não é isso, Lula? Não é para cá. Que ele deve ser encaminhado para outro serviço e não aqui. Tá? Mesma coisa com os convênios. Né? Nós temos vários convênios aí e vamos em breve abrir uma nova porta, né, que é um pronto atendimento para convênios e particulares, buscando atender uma parte da população ali, que não é de pronto-socorro, né? É uma coisa mais simples, né? Em pediatria e em clínica médica, que vai atender 95% daquilo que se precisa. Esses outros 5% que vão ficar na margem da dúvida ali, se precisam ir para o pronto-socorro ou não. Talvez desses 5%, metade ainda passe aqui no pronto atendimento e resolva o problema. A outra metade é que talvez vá para o sistema de urgência e emergência. E o plano da Santa Casa, como é que está atualmente? Houve alguma mudança? Poderá haver. A situação aflitiva financeira da Santa Casa, ela recai sobre o plano. O plano, como acho que todos sabem, né? Não sei, eu pelo menos sei, desculpa, mas ele é administrado, em última análise, não por nós, mas pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. A ANS detém todos os números do plano, quantas vidas tem, como são compostas essas vidas dentro do plano, os planos individuais, os planos empresariais, enfim, as faixas etárias, tudo isso está na mão, e da ANS. E todo mês a ANS prima por rever tudo isso. Junto com isso, vai a situação financeira do plano, de cada um dos planos que existem, não estou falando só do nosso, do Bradesco Saúde, da Sul América, da Unimed, de todo mundo, vai para lá. E a ANS, até por uma precaução, para não haver coisas que houveram aí no passado, o plano, alguém vende plano, depois não dá atendimento nenhum, o plano quebra, fica todo mundo na mão, ela vai verificando, né, analisando esses dados todo mês.
O plano vai bem. Ele vendeu o que tinha que vender. Hoje nós contamos com 3.150 vidas no plano, aproximadamente, né? Isso muda todo dia. E o que recebe é suficiente para aquilo que gasta. Mas quem é o dono do plano? É a Santa Casa. E a Santa Casa está numa situação financeira que eu te falei, delicada. Então, o que a ANS analisa? Além de analisar a situação do plano, como se fosse uma empresa única, analisa quem é o dono da empresa. Se o dono da empresa não está bem, ele pode colocar o plano a perder. Então, uma das coisas que nós temos aqui dentro, para evitar um desarranjo no plano, que é uma população à parte, é talvez vender o plano a alguém que se interesse a manter esse plano aqui dentro, porque não tem jeito, são os habitantes da cidade, da comunidade, que é o associado, e não tem para onde levar o atendimento, só é atendido aqui no hospital, mas ficar na mão de alguém que tenha maior segurança nesse momento do que a Santa Casa, até que ela reequilibre, né? Se fosse possível, em 10 dias, a gente reequilibrar tudo e tal, não se pensa em mais nada do plano, porque o plano é superavitário. E a Prefeitura tem contribuído com a Santa Casa nos atendimentos? Como é que está essa parceria, a Prefeitura e a Santa Casa? Olha, tudo que eu peguei desde que vim para cá, 10 de janeiro, está sendo feito de comum acordo com a Prefeitura, né? Eu, inclusive, cheguei aqui pelas mãos do prefeito, né? Antes de conhecer a Santa Casa, eu conheci a Prefeitura. E 3 ou 4 dias depois é que eu vim aqui para a Santa Casa. Então já existia um documento entre as duas partes, Santa Casa e Prefeitura, de uma administração conjunta aqui na Santa Casa. Isso até agora tem vindo dessa maneira, né? Os dois aguardando a chegada desse aporte financeiro. Chegando esse aporte financeiro, vamos sentar todos, né? Aí eu me coloco até como terceiro, apesar de ser funcionário da Santa Casa, mas Santa Casa, a Prefeitura e eu, e mais alguém de direito aqui dentro da Santa Casa, para discutir como é que nós vamos aplicar esse dinheiro, o que nós vamos pagar primeiro, como é que será a vida da Santa Casa a partir desse aporte. Então, isso está sendo feito conjunto. Depois disso, da minha vinda para cá, nós elaboramos um outro documento, que é um termo de compromisso, que saiu até publicado em rede social, não foi isso? Se vocês procurarem, eu não sou afeto à rede social, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar. De 4 ou 5 itens, né? Que o primeiro item dele é falar da união dos dois, né? Santa Casa e Prefeitura. O segundo item é falar da entrada desse dinheiro, que seria através da Caixa Econômica Federal. O terceiro item é uma lista de dispensa, que não afeta especificamente essa ou aquela categoria funcional aqui dentro do hospital, né? Então ninguém está dizendo que vai pegar lá, se tiver que fazer 50 demissões, será feito na enfermagem. Não, é uma coisa genérica, né? Não tem um dedo apontado para ninguém, nem como setor, nem como pessoas, né? Pode ser qualquer um, mas tem que ser cortado para poder diminuir a folha. Em seguida tem o próprio problema da venda do plano, que é vender o plano, que inclusive coloca bastante dinheiro aqui dentro, não é pouco dinheiro. E algumas outras coisas que estão lá e as duas partes assinam. Aqui pela casa assinam 6 pessoas, a diretoria inteira: provedor, vice-provedor, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro. Pela Prefeitura assina o prefeito, assina o secretário de Finanças e assina o procurador-geral da Prefeitura. Então, estão todos de acordo. É aguardar chegar e a gente espera que isso ocorra nos primeiros 15 a 20 dias agora de abril. Porque tudo o que tinha que fazer já foi encaminhado, já foi passado, a diretoria da Caixa praticamente aprovou todo o negócio já, e tem que caminhar para Brasília por causa do Ministério da Saúde, que tem que avalizar tudo isso. Voltando para cá, para voltar para cá,
a prefeitura tem que assinar, através da Secretaria Municipal de Saúde, vir para cá, liquidar. Aí começa o plano propriamente dito. Agora, fora isso, o plano já está em andamento, né? Porque não adianta ficar esperando tudo acontecer de lá. Por exemplo, a especialidade é a ortopedia. Está tudo parado aqui dentro da ortopedia, as cirurgias de alta complexidade para colocação de prótese de quadril, prótese de joelho, elas são caríssimas, né? Ninguém tem isso tocado dentro do hospital, 2, 3, 10 próteses de cada uma delas para você poder fazer. Eu te dei 2 exemplos só, mas são muitos exemplos. E então, dentro desse plano, que ele ataca 2 frentes, né? Uma, redução de custos, e a outra, aumento de receitas. Não é só colocar um capital novo para pagar a dívida velha. Então, nós queremos o quê? Diminuir a despesa, né? E, ao mesmo tempo, aumentar a receita. Com isso, você vai dar um equilíbrio econômico à instituição. Então, conversando hoje com o pessoal da ortopedia, nós entramos no entendimento do quê? De voltar a fazer essas cirurgias. Bom, mas se não fez até agora porque é caro, porque isso, porque aquilo, é caro, em alguns tipos de prótese o SUS não paga a prótese, a tabela que você vai olhar é 0, então se você colocar a prótese, você tomou prejuízo integral daquela prótese, você pegou uma nota fiscal, é R$1.000, perdi R$1.000. Em outros casos, aquela prótese que está na tabela é R$500, mas eu paguei R$1.000, eu perdi R$500. Então, conversando essa semana, nós estamos fechando o entendimento que quem vai financiar essa prótese integralmente, ou a diferença da prótese até o preço que a Santa Casa vai pagar, é o poder público municipal. Então, está aí uma resposta para você da participação efetiva do município, né, arranjando soluções. Com isso, o que vai ocorrer? Nós vamos poder trabalhar, se tudo se acertar, vamos poder trabalhar mais. Existe, neste momento, parece que em torno de 90 cirurgias dessas represadas aqui, que não tem possibilidade nenhuma de ser feito, porque nós não temos capacidade de assumir mais esse prejuízo, e que, se correr bem, nós conseguimos fazer isso até o final do ano. Se tiver este financiamento, vai ocorrer exatamente isso. Nós vamos aumentar a receita nesse caso, sem aumentar a despesa. Com isso, nós vamos ter um patamar quase que semelhante a isso, eu não sei exatamente quanto de diferença para te dizer, mas a receita maior do que a despesa, né? Então, isso contribui expressivamente para a continuidade da Santa Casa, para que ela possa prestar outros serviços, né? Ou, se não prestar outros serviços no primeiro momento, ajudar a pagar a dívida existente. Tem muitas esferas, né, em cima da mesa, que, se você balançar um pouquinho a mesa, todas vão rolar ao mesmo tempo. Precisa ver para onde elas vão rolar, tem que rolar para o local certo. Nós temos um hospital na cidade, tem 2, né, tem o hospital da Unimed. Um hospital da Unimed para quem é? Para os usuários da Unimed, né? Agora, o hospital de referência para atendimento SUS e outros convênios, em particular e tal, é a Santa Casa. Esse hospital tem que sobreviver, ele não pode perecer. Um detalhe aí também, as outras prefeituras, né, as prefeituras que ao entorno, está tendo uma conversa com esses representantes? Então, eu ia lhe falar isso, inclusive. Então, voltando só um pouquinho à comunidade, a comunidade tem que colaborar, não estou pedindo dinheiro. Estou pedindo colaboração pessoal, física, ajudar, não deixar cair, não falar mal só por falar mal, não é? Estar presente nos atos, né? Que nem vai ter uma corrida agora, né, Luana? Dia 16 de abril. 16 de abril agora vai ter uma corrida contra contra o câncer, Santa Casa que está organizando isso. Participe, vai lá, bate a palma, joga flor, joga água, faz qualquer coisa, mas está participando, dá força, né? Dá ânimo a quem está aqui dentro. Com respeito às outras prefeituras, existe um certo acomodamento dos governos municipais
com relação ao atendimento aqui na Santa Casa. É mais fácil botar dentro de uma ambulância, mandar para cá, ou às vezes até, como já ocorreu em outro lugar, não estou dizendo que é aqui, bota dentro de uma Kombi, manda 10, 12, vocês já não devem ter noticiado isso em muitos lugares, né? Despeja aqui na porta da Santa Casa, se vira para atender, e nós conversamos sobre isso hoje também com a ortopedia, que a ortopedia está recebendo, chega na segunda-feira, está atendendo 70, 80 pacientes, um médico, para fazer consultas eletivas de gente que vem de outro lugar, porque alguém lá não conseguiu ler um raio-x do que estava lá na imagem, não conseguiu fazer alguma coisa, não, eles recebem dinheiro também. Então, esse dinheiro deveria ser bem gasto e não só no transporte. O transporte é necessário? É necessário. A Santa Casa aqui também manda para Sorocaba, manda para outras comunidades aí que necessita, que aqui não dá para fazer o atendimento, é muito risco. Atender aqui às vezes envolve mais risco do que mandar alguém para fora. Isso a gente entende que tem em outros lugares. Agora, tem um tanto de coisa que vem para cá, que não tem necessidade nenhuma de vir para cá, e só acumula gente a ser atendida na porta desse pronto-socorro, sem necessidade, que eu estou fazendo um levantamento, inclusive para conversar com a DRS em breve, não sei exatamente quando, lá em Sorocaba, mostrar, olha, não pode ocorrer isso. Então precisa ter uma colaboração. Isso, o Dr. Mário, prefeito, ele já se pronunciou comigo, e sei que ele já fez esse procedimento, para a imprensa, redes sociais aí, de que ele quer buscar auxílio junto aos governos municipais das 14 municípios, né? Não sei aqui, se eu estiver errado, me perdoe, que eu sou novo aqui, mas ele falou em 14, para mim aqui 15, para que de duas uma, ou segure o paciente lá e atenda adequadamente dentro daquilo que ele tem como propósito atender, como arcabouço determinado pela DRS, determinado pelo Secretaria de Saúde, ou se ele quer ser servido aqui, que ele colabore também financeiramente com a Santa Casa, senão eles vão estourar a Santa Casa e nem nós aqui, nem eles lá terão atendimento futuramente. Então precisa dessa colaboração. Formaram consórcios municipais, né? Então você pega uma cidade, por exemplo, que nem Sorocaba, vê qual é a área de influência dela ali, pega aqui Itapeva, dá para pegar Itapeva como uma área de influência? Dá, então vamos pegar aqui, pega, sei lá, Ourinhos, pega Botucatu, pega o que for, vê a área de influência. E o gestor público determina o que vai ser atendido em cada lugar e o serviço que vai ter em cada lugar. Então, por exemplo, não dá para ter um tomógrafo aqui e outro ali a 20 km de distância, porque não se paga, não é possível. Então nós vamos ter um tomógrafo aqui e ali não vai ter nenhum, só que aqui vai fazer de todo mundo, com o dinheiro que é de lá também. Se receber 10 pacientes de lá aqui, o dinheiro vem junto. Aqui para São Paulo a solução foi outra, né? Então não existe isso. Com o passar do tempo criou-se o CROSS, que é a Central de Regulação, né? Mas que hoje já não atinge aquele propósito inicial dele, né? Aonde se determinou que um determinado município para tal especialidade, leito e tal, é vaga zero, você tem que receber, acabou, mesmo que a vaga seja zero. Eu não tenho zero, eu não tenho vaga, e daí o que faz? Bota o paciente no corredor. Isso está errado. E aí lá no município dele, a Santa Casa, pequenininho, o hospitalzinho que tiver lá, seja lá o que for, tem a vaga, mas não quer tratar. Aí fica difícil. Aí fica muito difícil, muito complicado. Por isso que de vez em quando existem trombadas fenomenais, né, que vão para a imprensa de uma maneira geral, para você, porque o fulano morreu sem atendimento, porque ele está sendo atendido no chão, porque não tem comida. Esgotou, chega num ponto que você não tem mais capacidade, e é a verdade. Eu tenho que entender que aquele paciente é da minha comunidade, ele mora aqui comigo, ele deve ser tratado aqui em tudo que eu puder tratar. Ninguém está pedindo para fazer mais do que eu puder, porque senão sai bobagem, né? Eu tenho que tratar só daquilo que eu estou
capaz, que eu estou habilitado a tratar, e o restante é que eu encaminho. E ainda peço a vaga, olha, marca uma consulta disso, eu mando na segunda-feira, e eu preciso de uma vaga agora de UTI e tal. Nós temos uma UTI infantil aqui, neonato, que normalmente a gente está perdendo 5 a 6 leitos dela por mês. Ela tem 10 leitos, mas a gente bota o 11º, 12º, 13º, 14º, 15º. Por quê? Vai deixar o neném morrer? Não vai, só que a gente só recebe por 10. Então 10 vezes 30 dias do mês dá 300 diárias. Só que a gente faz 420, 450 diárias. Essas outras diárias nós demos de graça. É muito complexo a população. E isso precisa. A população não tem nem notícia. Não, ela pode até entender agora o que eu estou falando, né? Mas ela não tem como resolver. Isso depende das autoridades constituídas, né? Eu não posso receber a mais do que aquilo que eu estou habilitado a fazer. Por que eu estou habilitado? Com 10. Porque isso força a mão de obra do local, que não vai, se ela está adequada a 10 leitos, ela não está adequada a 15 leitos. Você está aumentando 50% da capacidade. Se eu tenho médicos para 10 leitos, e a legislação fala que é um médico a cada 10 leitos na UTI, 11 leitos eu preciso de 2, até 20. E eu não tenho. Se eu tenho 15 e tenho 50% a mais, eu continuo tendo um leito. Isso está uma briga diária aqui dentro. Seu Carlos, pelo amor de Deus, socorre a gente, que eu tenho 15 leitos ocupados, né? Porque tem espaço para colocar os 15 leitos, muitas vezes não tem o equipamento apropriado para colocar todos os 15, né? Mas a gente não tem mais o que fazer. Eu sou única, sozinha naquele plantão. Por quê? Porque tudo foi planejado para 10 leitos. E o paciente continua chegando. E não pode ser igual o coração de mãe, que cabe todo mundo, né? Tem um limite. O mesmo coração de mãe, um dia tem um limite. Para que todos sejam que um dia ela vai infartar. E para que todos tenham atendimento adequado, com qualidade. Com qualidade. Conto com a colaboração de vocês, aliás, a Santa Casa conta, não sou eu, desculpa a forma de falar, mas que tudo e qualquer que chegue, questão que chegue à mão de vocês, nos consultem antes. Nós vamos tentar esclarecer para ir a melhor informação à população, mesmo que seja o caso de ter tido um erro aqui dentro. Nós não vamos nos furtar a isso. Nós queremos esclarecer. E muitas vezes sai uma notícia, que eu não digo que seja um fake news, né? Mas é uma notícia que não é exatamente a verdade. Mas como foi a primeira a sair, às vezes é a primeira que fica e você não muda mais aquilo. É difícil de mudar. Então, se vocês tiverem qualquer questão que queiram uma posição nossa, pode mandar. Se eu não puder dar na hora, vai ter sempre alguém que dê. Ela é responsável pelas redes sociais, está ali, vocês já podem cobrar dela imediato. Ela sai correndo aí dentro e vai buscar a informação. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. A gente agradece você que nos assistiu também. Mais informações a qualquer momento aqui no Grupo Cristal de Comunicação.